Convidamos para subir ao palco o coordenador dos trabalhos, administrador Vinícius Saibel Rumes, vice-presidente de Relações Institucionais do CRA-RS. E neste momento convidamos para subir ao palco o nosso painelista Alex Luiz Pereira, do Brasil. Alex Luiz Pereira tem formação acadêmica em eletrônica e técnica industrial, ciência da computação pela Universidade de Ibirapuera e pós-graduando em perícia, auditoria e gestão ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz. Experiência internacional nos Estados Unidos, Taiwan, Argentina, Chile e Paraguai, onde ministrou treinamentos e participou de reuniões comerciais, planejamento, feiras de tecnologia e seminários. Profissional na área técnica e comercial de informática desde 1988. Diretor e sócio proprietário da ProLink do Brasil, empresa de comércio e manutenção de equipamentos de informática. Responsável direto pela introdução da marca PixelView no Brasil. Membro fundador do Museu de Informática e Tecnologia da Informação, onde ocupou o cargo de presidente do Conselho de Administração. Sócio fundador da Copermit, Cooperativa de Trabalho, Produção e Reciclagem de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos, onde ocupa atualmente o cargo de diretor-presidente. Também convidamos para subir ao palco nosso painelista Stéphane Lavoie. Há aproximadamente 25 anos, Stéphane Lavoie está ativamente envolvido nos meios das artes do palco e da cultura, os quais lhe permitiram desenvolver talentos artísticos locais e promover diversas trocas culturais no exterior. Teve um papel essencial para a recepção de vários artistas canadenses, europeus e outras companhias. Participou igualmente de diversos comitês consultivos, nos quais sua experiência e seu conhecimento em comunicação ou em organização de eventos, assim como sua habilidade para estabelecer parcerias privadas e públicas, foram uma boa contribuição. Participou dos conselhos de administração de numerosas organizações, dentre as quais a Academia Quebequense de Teatro, assim como a Associação das Companhias de Teatro. Hoje é membro do Conselho de Administração da Vitrine Cultural de Montreal e do Cégep Marie-Victorin. Antes de fazer parte da Tohu, trabalhou durante quase 7 anos como diretor de comunicação, de marketing e de financiamento privado no Teatro Space Go. Em 2002, aceitou o convite de Charles Mathieu Brunel para fazer parte da equipe de Tohu, a Cidade das Artes do Circo, como diretor de comunicação e de marketing. Na saída de Charles Mathieu Brunel, Stéphane Lavoie assumiu provisoriamente a vaga de diretor-geral da Tohu. Hoje, a Tohu conta com mais de 1 milhão de visitantes e é reconhecida no mundo por seu dinamismo e originalidade de sua missão. Nós passamos de imediato a palavra ao coordenador dos trabalhos para a condução dos trabalhos dessa atividade, administrador Vinícius Rumes. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com 2 notáveis palestrantes, né? E que a visão que a gente tem daqui de cima é um pouco diferente, né? A gente vê a dimensão do evento que está se desenhando aí, né? Então, ontem de noite eu estava pensando, né, montando material e tal, como é que eu vou introduzir esse tema, né? E me lembrei do mineiro de ontem, né? O Rivadavia, né? Que usou o I, né? E eu, mas o que eu vou falar amanhã de manhã, né? Fiquei pensando, eu disse, bom, o mais importante é eu não atrapalhar. Se eu não atrapalhar os 2 palestrantes, eu acho que eu já fiz uma grande coisa, né? Então, acho que, inicialmente, o que a gente tem que falar para colocar o tema, que já é um tema bem recorrente, a questão do triple bottom line, né, que já está
bem batido. As empresas fazem ou não fazem? É um questionamento. Elas fazem por quê? Né? Para quê? Tem uma pesquisa americana que mostra que se todos os habitantes da Terra consumissem igual aos Estados Unidos, se precisaria 5 planetas Terra para dar conta de tantos recursos naturais. Então são questões que fazem a gente pensar, né? A questão da obsolescência programada, que está aí, todo mundo sabe que a cada 6 meses se lança um celular e quando se lança um celular o modelo novo já saiu, já está programado, às vezes até 2 ou 3 modelos para se lançar, né? O que isso tem a ver com a administração, né? Eu acho que eu faço parte de uma câmara temática no Conselho e nas palestras eu sempre coloco que o administrador tem uma visão sistêmica. Nós temos essa habilidade e isso está muito ligado à questão da gestão. Como é que eu faço a gestão de fornecedores? Como é que eu faço a gestão logística? Enfim, então os administradores estando em uma posição de tomada de decisão têm um papel muito importante, embora não sejam especificamente de uma área de meio ambiente, por exemplo. E o painel, eu acho que ele tem tudo a ver com o nosso evento, né? Porque como pensar o futuro sem pensar sustentabilidade, né? Eu acho que não precisa nem questionar essa pergunta, né? Porque é praticamente certo de que a gente tem recursos finitos e nós temos um consumo que é infinito. As possibilidades são muitas e os recursos são escassos. Então não existe maneira de se pensar a não ser através da sustentabilidade. E nós estamos hoje aqui pensando, desenhando o futuro. O que nós vamos deixar para os nossos netos? Como eles viverão? O que eles vão consumir? Que tipo de recursos eles vão ter? Que tipo de dificuldade eles vão ter em função do que a gente vai deixar? Então agora eu queria passar a palavra para o Stefan e só deixar um recado de que as perguntas estão no formulário. Gostaria que todos colocassem o e-mail, porque eventualmente a gente não tem tempo de responder todas as perguntas e vai ser encaminhado depois as respostas por e-mail dos palestrantes. Stefan, please. Bonjour. Bom dia a todos. Eu estou deixando vocês colocarem os fones. D'abord, merci Muito obrigado à organização por me convidar no seu colóquio para apresentar a TU. É uma honra. Muito obrigado de fazer essa apresentação na minha língua. Eu aprecio muito isso. Eu vou fazer um esforço de falar lentamente para que a tradução seja bem feita e a gente possa se compreender e depois a gente possa trocar ideias sobre esse projeto. Eu estou muito contente de estar aqui porque eu descubro, a minha segunda vez no Brasil, mas eu descubro Gramado. Eu sei que a Eternel tem uma casa de veraneio aqui. A minha matriz é lá no Canadá, mas a gente tem coisas em comum no Canadá. Eu vou contar 3 histórias de 3 encontros que aconteceu durante alguns anos. Eu vou mostrar rapidamente algumas etapas, mas eu vou contar como esse projeto da TOU evoluiu, tomou forma e hoje é considerada como um laboratório, um exemplo de desenvolvimento
desenvolvimento sustentável pela cultura. Eu recuso o termo modelo, eu prefiro chamar de laboratório, de ter o direito de se enganar e mudar de ideia, mas ao longo da apresentação, eu tenho mais ou menos 40 minutos, vocês vão ter um desfile de fotos. Pelas fotos, vocês podem ver as fotos tranquilamente, vão conhecer Montreal, o bairro Saint-Michel, os desafios sociais que a gente vê nesse bairro. Eu vou começar. Tudo começa com as indústrias. Nós temos a sorte de ter o Circo du Soleil, que cresceram de uma forma exponencial. É uma pequena empresa que se tornou multinacional em alguns anos. O Circo du Soleil é 1 milhão de cifras em dólares canadenses. 1.000 artistas, espetáculos em todos os lugares do mundo, que estão sempre acontecendo no mundo inteiro. É uma imensa de criatividade artística, que sempre teve o suporte e sempre pensou que vinham da rua, do circo, do Montreal e de Quebec, e sempre usou os artistas e a criatividade de Quebec, muito ligada à televisão, às emissões para as crianças, coisas que a gente tinha nos anos 80, e o circo pôde trazer a um nível mais universal os seus artistas de circo. O Circo du Soleil se instalou no bairro Saint-Michel em 1986 e devemos pensar o que devemos fazer para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, nesse meio, as escolas, os organismos, as empresas, os artistas se reúnem e fazem um plano de desenvolvimento do setor do bairro. E como o circo teve muito sucesso, como é que a gente pode se assegurar que vamos responder à demanda? Em 96, se demos conta que a gente respondia a 70% das demandas dos espetáculos de circo. Então, tantos artistas e dinheiro, e a gente tinha que pensar como fazer a infraestrutura para se desenvolver. O primeiro encontro das artes e do circo, que pensa num plano de desenvolvimento para ver um plano estratégico de assegurar o desenvolvimento das indústrias no Quebec. Eu começo com os slides, me escutem e sigam as fotos, e aí vocês vão ver a ligação no final, ao longo da conversa. Então, em 1989, a gente viu como se fazia a junção dos homens do circo com as pessoas. Havia uma escola nacional do circo, pequenininha, a gente mudou, construiu uma escola maior para ter mais alunos, mas também uma escola maior para ter mais artistas, mais informação e espaços para que o meio dos artistas do circo soubesse onde trabalhar. E também se via um lugar onde havia um encontro entre os artistas e os espectadores, e uma sala de espetáculos como um capital, com um terreno para acolher as pessoas. Era uma cidade das artes. Era uma espécie de sinergia entre a formação, a criação, a produção e a difusão das artes do circo. Foi o início. Desse início, nós fomos buscar os projetos e o dinheiro para desenvolver o projeto que a gente quis criar essa zona no noroeste de Montreal.
Portanto, como se faz uma cidade das artes do circo? Como a gente desenvolve uma nova escola, um novo local? Nós colocamos em funcionamento 2 comitês bastante importantes durante 2 anos e meio, que se encontravam todos os meses. No início, um comitê interministerial que reunia subministros da província de diferentes ministérios. Ministério da Educação, da Cultura, do Desenvolvimento Econômico, da cidade de Montreal, do turismo e, sobretudo, o Ministério das Finanças. Essas pessoas numa mesa, na primeira reunião, vocês imaginam que ninguém falou. A gente se assegura. Eles queriam ver como é que as coisas iam se desenrolar. Elas tentavam entender para que fazer uma cidade das artes, o que era esse projeto. Depois tem um outro comitê, paralelamente, que reuniu os diretores de diferentes serviços da cidade de Montreal, da cultura, dos parques, do meio ambiente, trabalhos públicos, circulação, e o gabinete do prefeito. E essas pessoas vão refletir durante 2 anos, paralelo, nesse processo de como fazer isso. E é aí que o projeto evoluiu e passou para um outro estágio. Nós estamos na entrada de um antigo depósito de lixo. Era 1.000 caminhões por dia que passavam pelas ruas da cidade. Era um odor, era resto, era um nojo. Então, durante 70 anos, isso foi feito pela atividade desse depósito de esgoto. Mas a gente queria fechar esse depósito e fazer um parque que seria o segundo maior de Montreal. É bem interessante, nesse momento, construir justamente ao bordo desse parque que, de uma hora para outra, o bairro muda os seus objetivos. Então, isso é interessante. Nós também nos damos conta que o bairro São Michel, um dos mais desfavorecidos no Canadá, tem 2 em Montreal, que são os mais desfavorecidos, os mais pobres do Canadá. A gente falou com o chefe do bairro que a gente mora. Tem 62 comunidades culturais, nós somos 55 mil habitantes no bairro. É 150 mil pessoas que moram lá, numa cidade de 1,7 milhões de habitantes. Nesse bairro, 25% das pessoas têm menos de 20 anos. 25% eles moram lá por menos de 3 anos. Mas em 2006, era 31% que moravam no bairro há menos de 3 anos. Nesse momento, esse bairro é 2 vezes maior que os outros de Montreal. É um bairro familiar. 52% são famílias. 46% da população é de imigrantes. Em 2006, 54% a língua maternal das pessoas nesse bairro não é nem o francês nem o inglês, que são as línguas oficiais do país. E 39% de mais de 15 anos nem fizeram o 2º grau ainda. Então, vejam um pouquinho o retrato do bairro no qual nós nos estabelecemos. Por um lado, um depósito de lixo, por outro lado, um bairro cheio de dificuldades, com muitos imigrantes, que tem dificuldade a se integrar, a se apropriar da cidade. Um problema com tudo isso, tem gangue de ruas, violência conjugal, vandalismo, a corrupção juvenil. Então, esse é o lugar que nós nascemos. Esses comitês que se juntaram para trabalhar durante 2 anos, e a cidade de Montreal, elas também eram vizinhas do depósito e dessas pessoas que moravam lá. Então, que chegou a reflexão. A cidade de Montreal vai ter um parque. Vocês têm uma sala de espetáculo, um hall. O hall de uma sala de espetáculo
é usado apenas de noite. Então, de dia, por que não poderia ser um pavilhão de acolhimento para o parque? Então, a gente vai fazer diferentes ações de noite e de dia. A cidade de Montreal tem um programa da Casa da Cultura, que são pequenos lugares culturais, salas de espetáculo, onde a programação é gratuita para as pessoas do bairro. No Saint-Michel não tinha. A cidade de Montreal, em vez de construir uma Casa da Cultura, será que a gente poderia pagar a Turru para ajudar essa Casa da Cultura? Então, nós nos propomos uma cidade das artes do circo para ter o objetivo de oferecer, de aumentar a oferta de empregos. Isso era no início. Então, nós também nos propomos de ser o pavilhão de acolhimento e a Casa da Cultura para o parque, para o quarteirão, o bairro. Isso mudou um pouquinho as coisas. O risco, os desafios que foi ser tomado pelos fundadores no ano de 2002 era mudar a função do organismo. Em vez de fazer apenas o circo, nós vamos agitar também e participar na reabilitação do complexo meio ambiente do Parque São Michel, através do parque, e participar na revitalização do bairro São Michel. Então, a nossa missão é tripla. A gente quer fazer de Montreal a capital das artes do circo, participar da reabilitação de um local e participar na reabilitação das pessoas. Então, a missão do organismo em si, a gente não pode dizer, fazemos circo apenas. Se a gente quer ajudar o parque e a gente quer ajudar o bairro. Isso seria uma empresa com uma missão, um objetivo apenas, mas nós não. O fato de trocar a missão e juntar a comunidade e o meio ambiente fez que o nosso projeto acabou sendo completamente diferente. E é por isso que se fala muito de influências. Desta forma, as artes do circo influenciaram o desenvolvimento do bairro e o projeto também se deixou influenciar pelos desafios dos seus dois vizinhos. Nós poderíamos dar uma cerca e dizer, nós fazemos o circo, pronto. Mas a gente não fechou. A gente foi ver os desafios dos nossos vizinhos, a gente fez um projeto e a gente resumiu isso em 3 palavras. O circo, a terra, o humano. Esse é a Turru. E as 3 palavras, imaginem um banquinho de 3 pés e a Turru é o encontro desses 3 pés. Nós temos que trabalhar não de forma fechada, não são 3 companhias e 3 projetos, é um projeto que inclui esses 3 desafios. Fazer de Montreal a capital das artes do circo, o respeito do meio ambiente e o respeito da comunidade. É uma das definições do desenvolvimento sustentável. Na época, a gente não sabia o que fazia. Foi mais tarde que nós nos demos conta que esse mix nos obriga a funcionar de uma forma diferente e nos aproximar dos desafios do desenvolvimento sustentável. O que a gente pode provar é que a cultura pode ser um desenvolvimento econômico e social e usando o respeito do meio ambiente e da comunidade. Então, é um projeto constantemente em movimento, em avanço, e ele está sempre se desenvolvendo. O parque vai se abrir gratuitamente a partir de 2007. Vocês viram fotos onde se pode fazer o tour, esses 5,5 km para fazer a volta, dá para andar de bicicleta, correr, etc., tranquilamente, e o parque vai tomar forma a partir de 2007. Essa nova definição para nós foi inscrito numa agenda. Aqueles que conhecem o programa,
É uma agenda que dá as grandes linhas para os governos para tentar fazer espetáculos e desenvolver isso, mas se faz com a preocupação dos desafios que temos na nossa missão. Eu dou exemplos. Eu vou falar rapidamente das artes do circo, porque é mais técnico, mas tem um monte de programas de recreação, de treinamento livre, a gente participa na coprodução, a gente difunde os espetáculos, a gente compra espetáculos por todo lugar no mundo, a gente viaja bastante para ver esses espetáculos, a gente desenvolveu um público em Montreal e a gente desenvolveu a disciplina das pessoas do circo. E até se criou uma coisa mundial das artes do circo que nos permitiu de levar os nossos valores a todos os locais. A gente funciona com o bairro e com o meio ambiente. Uma vez que a gente tem essa missão que deve levar em conta o meio ambiente e o bairro, a gente não vai construir uma sala de espetáculo normal. A gente se interessou na arquitetura verde. O pavilhão de acolhimento desse parque tem que ser verde. É a primeira construção que não tem chumbo, uma certificação LEED-OR de construção verde por uma sala de espetáculos. Isso é muito complexo para usar a parte térmica passiva. A gente não pode climatizar, a gente apenas resfria e a gente esquenta queimando os gases do lixo e é isso que nos esquenta no inverno. É muito frio lá, a gente usa a luz do sol sempre, ou para se refrescar ou para se esquentar, usando energia térmica. É o primeiro ato a fazer. Se a nossa missão é de participar na reabilitação desse complexo de meio ambiente, a gente devia pensar nisso. Isso custou 15% a mais que normalmente. O ciclo normalmente custa 15% mais barato do que isso. Então, 15% é bastante caro, porque a gente constrói edifícios que não, em geral, a gente não constrói edifícios não respeitam o meio ambiente. Então, a taxa é mais cara. O custo da operação, no entanto, não custa quase nada esquentar ou resfriar essa imensa sala. Aqui é um pavilhão de acolhimento, a gente tem visitas guiadas, são 12 mil pessoas por ano que vão nessas visitas guiadas, visitam a usina, a construção verde que é aberta sobre si mesma. Aqui estão as escalas que estão fazendo uma recuperação do teto, que eles estão tentando usar coisas de um parque de diversões ali. O UAU está aberto sobre ele mesmo. A gente recupera tudo, água, etc. Elementos que fazem que nós temos um espetáculo de circo, mas aí acontece uma coisa maior. A gente pode construir de outra forma. As pessoas caminham sobre o vidro. A gente vê através de vidro por onde a luz do sol passa e fazer energia solar. Essa forma de apresentar as artes do circo, ela é a maneira de reconstruir as coisas diferente do normal. A gente pode recuperar, a gente pode reutilizar, fazer as coisas de forma diferente. Nós estamos num trabalho de educação e de militância. A gente sensibiliza as pessoas para ver as coisas de outra forma, em vez de construir rapidamente, como se faz de costume. É um grande valor do meio ambiente. A gente também faz exposições temporárias, artistas que são preocupados com o meio ambiente e que fazem coisas a partir de materiais reciclados. É um local onde nós mudamos ou confrontamos certas contradições sobre o consumo da nossa maneira de viver através do mundo, principalmente no mundo ocidental.
Aqui, os valores aqui da TAU1 se fazem dessa forma. A gente faz a compostagem, a gente tem papel reciclado, tudo isso que todo mundo faz. A gente está longe de ser perfeito, nós desenvolvemos todos os dias e tentamos explicar às pessoas os desafios do meio ambiente. O que é formidável quando você vê o parque. Aqui são 40 milhões de toneladas de lixo que estão aí nesse local. Vocês imaginem a profundidade desses dejetos domésticos. A gente tem que rever a nossa maneira de consumir, de comprar e de ver, de expor a questão. O que a gente pode fazer, cada um de nós, com os nossos dejetos em casa? O terceiro valor é a comunidade. O que a gente faz com a Casa da Cultura, já que nós estamos lá para fazer circo? A Casa da Cultura é uma programação gratuita para as pessoas do bairro. E isso foi formidável para a gente, porque nós nos dizíamos, é um belo projeto de artes do circo. Mas se a população, se nossos vizinhos não vêm nos ver, a gente vai estar sempre falhando. De que forma a população, os nossos vizinhos, as pessoas vão se apropriar do ateliê? E essa foi uma grande questão, a gente pensou muito sobre isso e a gente escolheu utilizar os nossos valores e revitalizar o bairro, de várias formas de revitalizar um bairro. A mais simples seria arrasar tudo e construir outra coisa. Isso não... eu acho que bota os problemas para outros, simplesmente. A gente tentou trabalhar no sentimento de pertencer, de orgulho, de morar naquele bairro. Para revitalizar um bairro, as pessoas têm que estar de acordo, que elas tenham vontade e que elas tenham orgulho de habitar, de viver ali. Vocês viram estéticas onde as coisas estão fora. Ali, nos últimos anos, a gente teve resultados bons. Então, o Canadá começa a mudar, a gente pode falar de evolução nos últimos anos. As pessoas se mudam menos no bairro, o que é um bom índice para nós. E essa mobilidade, como a gente pode fazer para que as pessoas queiram ficar e que tenham vontade de revitalizar o bairro? A gente fez 3 ações. Primeiro, uma oferta. Não tem nenhum local cultural no bairro, tem uma biblioteca. A gente fez uma programação que nos permite apresentar espetáculos de teatro, de dança, de música infantis, muita diversão. Esses espetáculos são apresentados grátis para a comunidade, para o bairro. Eles vêm para Toru para ver esse espetáculo. Tem um programa também de distribuição de bilhetes para o espetáculo de circo, porque o espetáculo de circo, os tickets são caros e as pessoas não têm condições de pagar esses tickets. Então, a gente trabalha com mais de 80 organismos no bairro para distribuir os tickets para os espetáculos. E as pessoas vêm ver o espetáculo junto com o grande público. Ninguém sabe que eles foram convidados, que não estão pagando. Eles se misturam ao público. Essa proporção de oferta cultural foi formidável para nós. Foi uma forma de entrar realmente no bairro. A segunda ação que nós escolhemos, como fazer que a gente tenha realmente lucro econômico no bairro. Todos os serviços de clientela conosco, todos os empregados que vocês vão cruzar, o estacionamento, a boutique, as obras, o vestiário, o acolhimento, todas essas pessoas moram ali, no bairro. A gente tem um programa de empregabilidade local, que a gente faz muita propaganda, e depois a gente forma. Para trabalhar na Toru, tem que morar no bairro. Essa é a nossa clientela. Desta forma, no início, foi difícil. Eu não vou dizer que tenha sido formidável desde o início. Normalmente, a gente
a gente tem que ter competências, a gente pega pessoas do bairro, mas o problema é que as pessoas do bairro não tinham formação. A gente teve que criar um sistema de formação para esses profissionais que formam a equipe. Eles são jovens, menos entre 18 e 24 anos. E a gente faz uma divisão entre aqueles que não terminaram os seus estudos e aqueles que são universitários. Eles ficam com a gente, eles nos acompanham para fazer o trabalho que deve fazer. A gente forma um orçamento familiar, como gastar o seu primeiro pagamento, programas de formação, como se trabalha em equipe, o que é autoridade, o que é uma empresa. E a gente tenta encontrar achar o que lhe interessa para que ajude a eles a crescer. A TOU, quando a gente trabalha no serviço da clientela, a gente não fica lá muito tempo. A gente ajuda a evoluir, a partir, a voltar aos estudos e encontrar um emprego. Isso nos obriga a ter muito trabalho. Nós estamos constantemente em recrutamento e constantemente em formação. O que faz 10 anos depois, porque nós abrimos em 2004, o acolhimento é bastante caloroso. Comparado às outras salas de espetáculo em Montreal, primeiro, o nosso pessoal está muito colorido. É o código do bairro São Michel. Tem 62 comunidades culturais no bairro e as pessoas ficam contentes de dizer bem-vindos a TOU, bem-vindos a São Michel. No primeiro momento, o público não ia lá, porque o de Montreal não ia lá, porque era um lugar que tinha dinamite, tinha gangue de rua, tinha ladrão. A gente convidava as pessoas para ir, elas não iam. As pessoas não diziam, eu nasci em São Michel, diziam, eu nasci em Montreal. Então, outros bairros, as pessoas gostavam de dizer onde tinham nascido, era mais chique. Mas depois de alguns anos, as pessoas no rádio, no jornal, eles dizem, eu moro em São Michel, eu venho de São Michel, eu fui educado lá. Então a gente escuta jornalistas que cada vez têm menos vergonha de dizer que eles moram e que vieram de lá. Essa mudança se encontra também no pessoal de acolhimento. Mais de 200 mil pessoas que vêm para a TOU a todos os anos e muitos descobrem a TOU pela primeira vez, a São Michel pela primeira vez, e dizem, não é tão perigoso assim, não é como eu pensava, e mudam essa imagem negativa que o bairro tinha para imaginar, e vocês entendam o impacto que teve nos políticos, nos investimentos, na infraestrutura, na gestão das infraestruturas que são revistas. Se pensa refazer as ruas, a melhorar o bairro, porque antes era completamente abandonado só para a indústria. A terceira ação, e sem dúvida é a que a gente gosta mais, a gente chama de a fala. O bairro tem 62 comunidades, muitos cantores, a música é muito importante no bairro e uma criatividade que está lá, são artistas não profissionais. Mas tem um monte de artistas no bairro que tem uma força da criatividade. Então, como a gente vai analisar, como é que a gente vai levar esta força para a TOU? E, paralelamente, tinha a questão como fazer para criar um sentimento de pertencer. Então, como é que a gente pode fazer se o pessoal se muda a cada 3 dias? Como é que a gente vai fazer o trabalho de sociólogos, antropólogos, expertos nessa área? A gente tem que entender o que faz as pessoas pertencer, o que faz de você um brasileiro, um porto-alegrense, etc. Quais são os valores, quais são os mitos, as tradições e as lendas? É isso que faz que a gente se encontre como povo, como comunidade. Em São Michel,
Michel, a gente diz, a gente inventou uma tradição. A gente inventou uma tradição que vai fazer com que cada ano São Michel aparece. A gente faz um encontro anual. O problema era reunir 62 comunidades na mesma noite. Quando a gente faz espetáculos, por exemplo, gratuitos, na sala, nós temos gente de Quebec e de outros lugares. Se a gente faz um espetáculo italiano, tem de tudo, né? Então, se a gente faz um espetáculo japonês, então sempre tem italianos, gente de Quebec, etc. Então é um problema encontrar um elemento que possa ligar a todos. A gente pensou em 4 elementos: o fogo, a água, a terra. O fogo está presente em todas as culturas, todos os povos têm relações com o fogo. Nós é o fogo de São João, mas cada país tem alguma relação com o fogo, todos nós. Existe a Valência na Espanha aqui. O faiás, que são esculturas fabricadas todos os anos, que se queima quando de uma grande festa em março. E as pessoas diziam que na Idade Média os agricultores queimavam o resto do alimento como um desafio para a próxima colheita. Esse sentimento muito humano é capaz de destruir o que a gente fez. A gente sabe que podemos refazer as coisas melhor. Esse sentimento de retomar confiança em si, esse valor histórico, que permite, durante 5 meses, que pessoas bem pobres possam trabalhar durante 5 meses, junto com pintores, junto com gente que vem ajudar e construir uma imensa cultura, ou uma escultura de 11 metros, e o bairro vai se organizar uma festa para organizar uma festa da escultura. O último ano tinha quase 800 pessoas que trabalharam em torno desse projeto da escultura e da festa em si. E no mês de agosto, metade de agosto, a gente faz 3 dias de festa, muitos músicos do mundo inteiro, exposições, canções, coisas para as crianças, e na última noite, às 9 horas, tem fogo de artifícios e a gente queima a escultura. O impacto nas pessoas é absolutamente formidável. É claro que os jovens, eles adoram, mas imaginem o orgulho de ter feito essa escultura. Eles vieram de longe, eles aprenderam a trabalhar em equipe. Eles estavam lá todos os dias às 9 da manhã, eles aprenderam o respeito aos colegas, à autoridade. É enorme o caminho que eles fizeram em 5 meses, e é isso que eles veem quando a escultura queima. E essas pessoas que trabalharam nessa festa, que permitiram as pessoas vir e ver uma coisa queimar em conjunto. Este ano tinha 7.000 pessoas para ver queimar a escultura. São 15.000 pessoas que participaram de todas as festas e todas as atividades. É uma festa que o São Michel organiza e que toda pessoa de Montreal está convidada. Não é só de São Michel, é de Montreal. A gente trabalha com o trabalho no bairro para criar esse sentimento de orgulho, de pertencimento, e a gente não consegue revitalizar um bairro sem que as pessoas tomem conta das suas casas. Se a gente quiser que as empresas se instalem e se desenvolvam, a gente tem que ter confiança e tem que fazer um projeto. Esse é o projeto da FAIA que a gente fez, que é realmente uma coisa inédita na América. Para dar uma ideia, são
405 artistas, muitos espetáculos apresentados em 3 dias, é uma grande festa. É um projeto da Torre que permite... Então, eu queria contar essa história para vocês, desse organismo, que no início a gente queria desenvolver as artes do circo, a gente se preocupou com os desafios em torno, e a gente tentou veicular, quando vocês têm projetos, empresas, o que é que vocês podem fazer a mais? Qual seria a diferença? O que a sua ação vai trazer? O que você pode influenciar e por que não se deixar influenciar pelos desafios que estão em torno de vocês? O projeto vai ficar muito maior. A gente não se contentou de fazer só circo. Se a gente não teria visto todas essas outras coisas, como compreender que se pode fazer as coisas de outra forma. Não é assim tão caro, a gente continua fazendo espetáculos de circo. Por que a gente não pode arrumar a sala para receber mais pessoas? Essa preocupação de trabalhar com as pessoas do bairro é um grande desafio. Não é simples, não estou dizendo que seja fácil, mas quando o ano termina, quando a gente faz um balanço do ano, tem 2 projetos que são os mais fortes na mente de todos os empregados, que sejam do bairro ou não. São 2 projetos que todo mundo está muito orgulhoso. A empregabilidade local e esse FAIA que ele mostrou. Não é apenas os espetáculos de circo que estão no alto da lista, nem as exposições. O que todos os empregados estão orgulhosos de trabalhar conosco é esse projeto profundamente humano e a sua preocupação, quais são os desafios em volta de nós. Nós fazemos circo, mas existem outros desafios. O que a gente faz com isso? É isso que se chama de chamada responsabilidade social. É isso que a gente aprende todo dia, porque, como vocês compreenderam, não é um projeto parado. Ele evoluiu, a gente não sabia que ia virar um projeto de sustentabilidade. O projeto evoluiu, mudou, e foi à medida que a gente foi evoluindo que nós nos interessamos sobre esses outros problemas. Agora, eu não sei se vocês querem informações mais sobre a parte financeira, a construção, a montagem, eu não sei se isso interessa. Se vocês querem falar mais sobre o meio ambiente ou o bairro, eu deixo para vocês a escolha de perguntar sobre os temas que vocês quiserem aprofundar. É isto. Eu quero falar então o que é lixo eletrônico, né? Porque é o nosso assunto, é o meu assunto aqui. E vamos conceituar o que é lixo eletrônico. Todo e qualquer equipamento que dependa de eletricidade ou campo eletromagnético para funcionar e que esteja em desuso por algum motivo. É velho, é obsoleto, quebrou, eu não quero mais. É lixo eletrônico. O Greenpeace tem um estudo que diz que a gente gera no mundo, por ano, 50 milhões de toneladas. São mais de 130 mil toneladas por dia. Se você pegar tudo isso aí e colocar em vagões de trem, você dá a volta no mundo. Tem outro estudo do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 11 países em desenvolvimento, que diz que o Brasil é o país que mais gera lixo eletrônico per capita, meio quilo. É muita coisa. Se a gente pegar a população do Brasil, mais de 200 milhões, e você faz uma média de meio quilo por cada um, é muita coisa. Daí a importância de se falar de lixo eletrônico. E é como eu vim cair nesse campo, né? O que aconteceu, né? Tudo aconteceu mais ou menos em 2008. Estava eu lá na minha empresa, tomando um cafezinho com meu computador, e um amigo, que tinha um museu há mais de 11 anos, e chorando as mágoas, né? Puxa vida, nesse país aqui ninguém valoriza a cultura. Eu estou há mais de 11 anos lutando com o meu museu aqui e não consigo fazer ele andar e não consigo viver disso. Não consigo, eu fico sobrevivendo. E é óbvio, eu como administrador de empresa, por mais que eu seja da área técnica, né, tinha a minha empresa, e achando que era o bonzão, e comecei a dar um monte de palpite. Poxa, cara, mas você fez errado. Você está 11 anos dando murro em ponto de faca e tudo mais. E naquele cafezinho surgiu um desafio. Ah, você consegue fazer melhor? Tudo bem. E aí nasceu o MIT, Museu da Informática e Tecnologia da Informação.
Isso em 2008. E aí, em 2009, depois de um ano de reuniões mensais, onde aquilo não saía do papel, não saía da conversa, não saía dos cafezinhos mensais, eu, como alguém que vem da área técnica, da área de exatas, alguém que não consegue conviver com não, mais ou menos, né? Ou depende. Para mim, é ou não é. É assim. Infelizmente, é a minha formação. E aí eu decidi, falar, olha, não dá mais para a gente ficar aqui tomando um café todo mês sem fazer isso acontecer. E eu tinha um outro projeto paralelo meu, que era coletar equipamentos antigos para ensinar jovens a serem técnicos em eletrônica. É muito simples o conceito. Naquele equipamento antigo, você tem a base da tecnologia. Dali você consegue capacitar um jovem para ser um técnico em eletrônica. Bem simples assim. E eu sugeri, poxa, por que a gente não monta um projeto de captação de resíduo eletrônico para capacitar profissionais? A gente aproveita essa captação, essa coleta, para gerar um acervo de museu. E a gente começa a trabalhar o museu. É lógico que a maioria não concordou, porque é muito cômodo a gente viver de expectativa de projeto no MINC ser aprovado. E aí eu me meti a besta a escrever um projeto. Mas é óbvio que a minha intenção era só escrever o projeto. E alguém tinha que tocar aquilo para frente. Então escrevi todo um projeto, que basicamente era, vamos coletar lixo eletrônico, vamos usá-lo como uma ferramenta para capacitação técnica, e nesse processo vamos ver se a gente consegue encontrar acervo para museu. Desenhei, escrevi tudo aquilo, entreguei para o grupo de pessoas que estavam me ajudando a implementar aquele projeto e achei que a minha missão estava feita. Isso em 2009. Então a Copermit, uma cooperativa de coleta e reciclagem de lixo eletrônico, com um museu como um braço do projeto, foi fundada. E eu acreditava que estava bom. Eu ia continuar a minha empresa e aquele projeto ia rodar. Mas não foi o que aconteceu. Imaginem só, quando você vai procurar mão de obra no mercado para lidar com resíduo, com lixo, né? E hoje lixo é uma palavra muito pesada, né? Quando você fala lixo, ninguém quer pôr a mão. Está todo mundo tentando trocar nessa palavra, está todo mundo tentando forçar o uso da palavra resíduo. Resíduo sólido eletroeletrônico, resíduo sólido tecnológico. É lixo tecnológico, é lixo eletrônico. Eu não tenho preconceito com a palavra lixo. Até acredito que essa palavra lixo, com o tempo, vai mudar um pouco essa conotação negativa que ela tem. E você não encontra mão de obra qualificada. Você não encontra no mercado quem saiba lidar com esse resíduo. Você não encontra profissionalismo nesse tipo de processamento ou de triagem. Mas até então, eu estava confortável na minha cadeira, na minha empresa, e com um projeto todo escrito muito bonito. Era um projeto social, ele não tinha fim lucrativo. A ideia era usar o lixo eletrônico como uma ferramenta, simples assim. E a Copermit então começou a trabalhar em março de 2010, com um grupo de pessoas ali tocando o meu projeto. Deu certo? Não, não deu certo. Nada andava, nada funcionava. Nenhum dos processos que eu tinha escrito, desenhado, funcionava. Todos os conceitos de gestão de qualidade, de meio ambiente que a gente tinha colocado no projeto, não andava, não funcionava. E aí, eu tenho uma data marcante para mim, profissionalmente dizendo, em janeiro de 2012, todo mundo largou o projeto. A Copermit, então, foi abandonada por todo mundo que estava lá, cada um por seus motivos pessoais. É muito difícil você tocar um projeto social sem fim lucrativo. Exige muito de você. E eu, é lógico, também ia acabar, ia fechar a cooperativa. Por que manter uma Copermit, uma cooperativa que não dá dinheiro e não se sustenta? Mas aí eu olhei aquelas 20 famílias que dependiam daquele projeto. Em 2 anos tinham 20 famílias ali já trabalhando. E não tive coragem de encerrar o projeto. E aí eu faço o quê? Dia 17 de janeiro de 2012. Resolvi então afundar com barco. Falei, tá bom, então eu vou afundar com barco. Eu vou assumir essa empresa, vou deixar minha outra empresa, que está andando lá, e vou sentar aqui nessa cadeira de presidente e vou começar a tocar o barco. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui andar. E demorei 3 meses, levantando todos os problemas que a cooperativa tinha. E para o meu desespero, o problema não era só interno. Eu não tinha só problema de mão de obra desqualificada, de líderes que eram resistentes a mudanças. Eu tinha também um grave problema no mercado. A informalidade na reciclagem é muito grande. Tinham muitas empresas no mercado que estavam há muitos anos trabalhando com reciclagem, mas que não eram legalizadas, não tinham nem licenças ambientais. Como é que você faz? Como é que você resolve um problema desse, onde o problema não está só na tua empresa, mas também está fora? E aí eu comecei a tentar implantar um sistema de gestão da qualidade.
E quando você fala de reciclagem, quando você fala desse mundo onde você está lidando com pessoas que vêm de uma situação de risco social, elas não tiveram oportunidade de estudar. Ninguém deu oportunidade para elas de entenderem o mundo com uma visão sistêmica. Ninguém levou isso para elas não têm culpa nenhuma. E não posso dizer que é uma visão limitada, é a visão da vida de cada um, foi a experiência delas, assim como eu tenho a minha, assim como cada um tem uma experiência de vida. Mas eu tinha um problema muito prático. Como é que eu toco o negócio? Como é que eu faço essa cooperativa aqui começar a gerar renda para esses cooperados? Sendo que eles não têm nenhuma capacitação e têm muita resistência. Aquele tipo de coisa que no dia a dia você escuta, para que fazer isso? Que frescura é essa? Nunca teve isso aqui. Mas que burocracia danada esse negócio aí. Mas que esse cara está querendo, vem aqui quer mudar tudo. Foi muito complicado. E aí, conversando com o meu consultor, de sistema de gestão da qualidade, a gente notou que não ia funcionar, a gente não ia certificar. A resistência das lideranças era muito grande. E eu fiz um desafio para ele. Olha, eu quero certificação da qualidade. Eu quero certificação ambiental. E ele perguntou por quê. Todo mundo que já assistiu De Volta para o Futuro, não tem aquele personagem McFly que quando alguém dizia assim, chamava ele de galinha, ele fazia um monte de besteira? Eu sou mais ou menos cabeça dura assim. Quando eu resolvi assumir a cooperativa, me chamaram de, pô, você é burro. Peão não dá certo. Trabalhar com peão não tem como você ganhar dinheiro. Esquece esse negócio aí, toca a tua vida. Pô, vai ganhar teu dinheiro, cuida da tua família. Ninguém faz isso aí rodar. Ninguém faz isso aqui rodar, pega na veia. E às vezes é bom ser cabeça dura por causa disso, né? Duvidaram de que eu ia fazer aquele negócio andar. Duvidaram que pessoas simples tinham capacidade de fazer alguma coisa com qualidade. Duvidaram de seres humanos. E eu sempre acreditei em seres humanos. Por mais que cometam falhas, eu realmente acredito que ninguém levanta de manhã pensando, hoje eu vou cometer um monte de crime e vou fazer um monte de coisa ruim. Eu não acho que seja assim. Pelo menos é a minha crença. E conversando com consultores de desafio, olha, esquece tudo que você sabe de sistema de gestão da qualidade. Esquece tudo que você sabe sobre implantação de sistema da qualidade ambiental. Vamos começar do zero. Imagina que você vai ter que implantar uma coisa inovadora que nunca em nenhum lugar você teve aquilo. E ficamos ali trocando ideia. E quando você fala de sistema de gestão da qualidade, quando você fala de gestão, você sempre fala do topo para baixo. E aí eu sugeri, por que não de baixo para cima? Ele me perguntou, como assim? Eu falei, por que não a gente mudar a cabeça do pessoal que está na base, para que eles façam uma pressão nas lideranças para quebrar essa resistência? Fazer com que a base exija das lideranças que aquele sistema rode. O consultor duvidou um pouquinho, ele falou, poxa, peraí, isso aí é inverso, não tem como. Sistema de gestão da qualidade é do topo para baixo e ponto. Se não quer fazer, você manda embora. Mas eu falei para ele, mas eu não posso mandar embora. Isso aqui é um projeto social. São cooperados associados. Você tem que incluir ele. Você não pode eliminar só porque ele não quer fazer alguma coisa. Ao contrário, você precisa incluir ele. Você precisa mudar a cultura dele. E é assim, lamento. Ou você aceita a coisa como é, ou então você tem que implantar no outro local. Ele aceitou o desafio. E a gente ficou quebrando a cabeça. O que a gente faz? Como a gente vai convencer todo mundo de que ter um sistema de gestão da qualidade é bom para o negócio? É uma decisão estratégica para o negócio. Para mim era muito claro. Cooperativa de reciclagem, a visão que o mercado tem de uma cooperativa de reciclagem é um local sujo, bagunçado, onde as pessoas vivem em condições subhumanas, com rato andando no meio do lixo. E é isso. Quando você visita as cooperativas de reciclagem, é o que se vê. E eu não queria isso para a Coopermit. Eu queria diferente. Eu queria mostrar que sim, na reciclagem é possível você ter qualidade. É possível sim, você gerir uma cooperativa como se fosse uma grande empresa. Afinal de contas, uma cooperativa de reciclagem é uma indústria ao contrário, porque entra um equipamento inteiro, ele vai explodir em partes e peças, e vai sair partes e peças. Simples assim. Então vamos montar processos industriais, com controles, com pontos de medição, com indicadores. O conceito é simples, a prática que é um pouco difícil. E a gente montou todo um programa de treinamento interno. Esse programa de treinamento, a gente focou e a gente tinha o objetivo de sensibilizar os cooperados, a base. Eu não estava preocupado com as lideranças, nem com os coordenadores daquela cooperativa. Eu queria que a maioria dos cooperados comprassem a ideia. Eu queria que eles se apaixonassem pelo sistema da qualidade.
E esse programa de treinamento, eu tentei motivá-los, dizendo que era uma coisa internacional, de que era uma coisa que só empresa grande conseguia e que eles eram capazes. E esse programa de treinamento eu comecei a tentar mudar a cultura dos cooperados. E começou a ter resultado. Eles começaram a questionar as lideranças do porquê que o sistema não rodava. Começaram a questionar as lideranças do porquê que aquele sistema, aquela ideia que parecia tão boa, eles tinham tanta resistência em executar. E aí eu consegui deixar as lideranças, né, do pessoal lá do pátio meio sem saída. Ou faz parte do sistema, ou implementa, ou o pessoal para de respeitá-los como líderes. E aí a coisa começou a andar. Então, basicamente, o que eu tinha? Eu tenho um cliente que tem uma necessidade. Ele quer descartar aquele resíduo. Então, eu tenho um processo que é o atendimento a esse cliente, para receber lá a solicitação de coleta ou receber o descarte dele. Depois eu tenho um processo que é a coleta. Então, o cooperado vai lá com o controle de coleta, tipo de um romaneio de transporte, vai até a residência ou a empresa para coletar aquele resíduo. E vai fazer ali uma pesquisa de satisfação. Gostou da coleta? Foi rápida, não foi? Ele vai voltar para a cooperativa com o resíduo. Eu tenho o setor de recebimento. Recebimento, então, vai verificar se o que foi coletado condiz com o que está no controle de coleta. E vou emitir um certificado, um termo de responsabilidade. Aquele resíduo foi doado para mim. A responsabilidade daquele resíduo eletrônico foi passada para a cooperativa. Não só para destinar adequadamente e ambientalmente corretamente, mas com questão aos dados, às informações. O equipamento eletrônico tem ali informações dentro. Requer responsabilidade. Isso tudo a gente emite para o nosso cliente. Depois do recebimento, a gente faz uma pré-triagem. Eu tenho um processo de pré-triar o resíduo eletrônico. Eu não estou falando só de computador. Estou falando de linha branca, geladeira, fogão, máquina de secar, de lavar, micro-ondas. Falo da linha marrom. É o DVD player, home theater, aparelho de som, televisão, monitor. Falo da linha azul. São aqueles portáteis, secador de cabelo, chapinha, liquidificador, mix. Falo da linha verde, que todo mundo quer, todo mundo é o filé do eletrônico, são os computadores, celulares, centrais telefônicas. E os demais, ferramentas, furadeira, esteira de academia, milhares e milhares de itens. A gente faz essa pré-triagem por tipo de linha. Depois, vai para o meu processo de produção. Ali na produção, eu vou verificar se aquilo pode ir para o nosso museu, se é um acervo do museu, se ele pode ir para a nossa oficina de arte. Temos uma oficina de arte, fazemos inclusão através da arte, usando o lixo eletrônico como uma ferramenta, uma forma de incluir através da arte. É para recuperação, vai para o nosso laboratório, a gente vai fazer doação. Eu não vendo o equipamento, aquele dispositivo recuperado. Eu vou doar para alguma ONG, alguma instituição. Ou o que é muito comum, em 98% dos casos, é descaracterização. Ou seja, somente 2% eu consigo ou recuperar, ou vai para o nosso museu, ou eu consigo aproveitar ele na oficina de arte. Mas 98% dos casos é descaracterização, é desmontar completamente. O que eu tenho então? Desmontando o resíduo eletrônico, metais ferrosos, não ferrosos, tipos diferentes de plásticos, placas lógicas que exportamos para o Japão, e os resíduos perigosos classe 1, que precisam ser destinados de forma adequada, tratados para serem neutralizados. Essa é a gestão do resíduo. Então ele vai sair para o nosso setor de expedição. Todo esse processo, eu tenho que ter controles. E quando eu comercializo esse resíduo, para quem eu estou comercializando? O meu parceiro tem licença ambiental? O meu parceiro está qualificado para trabalhar aquele resíduo? Então os desafios eram, além de motivar os meus cooperados, além de integrar eles num sistema de gestão da qualidade ambiental, para que eu conseguisse a certificação 9001 e 14001, eu também tinha que mobilizar os meus parceiros, aqueles para quem eu vendia o resíduo. Ele já estava há muito tempo no mercado. E com muito tato, com muito cuidado, na parceria eu tinha que convencê-los a regularizar o negócio deles. Olha, você precisa tirar uma licença ambiental, você precisa do alvará. Escuta, você precisa regularizar essa situação. Tentar convencê-los de que o fato de serem empresas regulares abriria o mercado para eles. Tentando convencê-los de que existe uma política nacional de resíduo sólido, nova, já implementada, já implantada, já valendo. E que eu acredito que o mercado vai caminhar de tal forma que somente as empresas sérias vão ficar no mercado. Porque o problema do resíduo é muito grave. Falando especificamente de São Paulo,
A gente, por dia, não chega a reciclar 3% de tudo que se coleta. É um absurdo. Essa nova gestão tem um desafio. Eles querem reciclar 15% de tudo que se coleta. Se vai conseguir ou não, não sei. Mas é um desafio enorme. Esses foram os desafios que eu enfrentei na gestão da cooperativa. Que é uma mão de obra não qualificada, que é uma mão de obra que não foi preparada para lidar com lixo eletrônico, e que eu preciso que faça um trabalho de qualidade. E aí entra os princípios do cooperativismo. Quando eu sentei naquela cadeira para começar a tocar o negócio, eu me inteirei dos princípios do cooperativismo, e me apaixonei por eles. Até então não conhecia. Até então, toda a minha vida foi no mundo corporativo de empresas, né? Se o cara não quer fazer, manda embora. É assim que funciona. No cooperativismo, não. Começa porque a adesão é livre e voluntária. Ele é cooperado porque quer. Ele não pode ser forçado a ser um associado. A gestão é democrática. Significa que ele participa das principais decisões do negócio. Numa cooperativa que cumpre com a lei, você constantemente precisa convocar assembleias, onde os cooperados votam os principais assuntos de gestão da cooperativa. A participação econômica do associado significa que se o resultado for positivo ou negativo, ele participa, é dele. Não existe lucro. A lei determina que cooperativa no Brasil não pode ter lucro. E o que significa não ter lucro aqui para o Brasil, para a nossa regulamentação, para a nossa política nacional de cooperativismo? Em cooperativa você tem o ingresso bruto, você tem os dispêndios, alguns fundos obrigatórios por lei, e o que a gente chama de sobra líquida tem que ser rateada com todos os associados. Eu entendo que é o sistema mais justo que existe no mundo, porque você consegue motivar a participação. E quando você tem transparência na gestão e na prestação de contas, e o associado sabe como o negócio está andando, você consegue motivar. Puxa, eu vou produzir mais, porque está andando bem. E se eu produzir mais, eu vou ganhar mais. Transparência, participação na gestão, ou seja, a gestão de pessoas. Foi na cooperativa que eu descobri que quando você está num negócio, você não está dirigindo uma empresa, você está dirigindo pessoas. E quando você muda o teu foco da administração para as pessoas, você consegue o que você tanto está perseguindo, digamos assim. Que o teu processo, que a tua empresa tenha qualidade e que tudo funcione. Porque as pessoas vão se engajar naquilo. Foi o que eu descobri na cooperativa, na Coopermit. E acredito que por isso que acabaram me convidando aqui para fazer essa palestra, né? E ao invés de fazer uma palestra dizendo o que você encontra no lixo eletrônico, ou de ficar descrevendo como é que funciona o mercado de lixo eletrônico ou não, resolvi fazer isso. Contar mais ou menos a história da Coopermit e das minhas decisões acertadas ou não de como gerir o negócio, para que cada um consiga analisar se fiz correto ou não. Mas o que eu aprendi na Coopermit foi isso: gerir pessoas. Quais são os meus problemas atuais, meus desafios hoje em dia na cooperativa? Já que eu já tenho uma Coopermit, uma cooperativa, que depois de 2 anos é certificada, 9001, 14001. Eu já estou tranquilo com a qualidade do que estamos fazendo. Eu já estou tranquilo que já tenho processos rodando, indicadores funcionando. Eu já estou tranquilo porque eu consigo receber informações e dados para tomar decisões. Mas agora tem uma outra preocupação. Como eu vou conseguir formar líderes entre os cooperados? Sabendo que um líder precisa ter conhecimento, habilidade e atitude. E sabendo que o meu cooperado nunca teve oportunidade de se formar, ou de estudar sequer. Sabendo que alguns têm problemas graves com o vício, alguns com a justiça. Esse é o desafio. E aí tem muita gente dizendo que eu não vou conseguir. E eu estou achando muito legal. Porque isso dá força. Eu vou conseguir. Então eu vou formar líderes entre aqueles cooperados. Eu vou conseguir com que eles aprendam conceitos de administração e de gestão que todo mundo duvida que eles possam fazer, porque eles podem. No mês passado, por exemplo, consegui pegar um projeto grande. Era para descaracterizar um monte de mídia. Era um monte de DVDs e tinha que destruir aquilo, descaracterizar. Era uma quantidade enorme. E eu tinha um prazo para fazer aquilo. Ou aceitava aquele prazo ou não. É lógico, eu precisava daquele case como um negócio, né? Como um negócio seria bom para a gente ter um case de uma grande empresa, porque uma grande empresa não confia trabalho para qualquer um. Ela homologa, ela audita e só depois ela fecha alguma coisa com você. E a gente passou por todos esses processos de homologação, de auditoria. E a gente ganhou o projeto. E aí eu juntei todo mundo na sala e falei, olha, conseguimos isso aqui. A gente tem que entregar em 2 semanas. E pelos meus cálculos, a gente vai ter que trabalhar mais ou menos umas 18 horas por dia. Todo mundo topa?
Aí todo mundo topou, todo mundo ficou empolgado, mas eu fiquei preocupado. Não dá, 18 horas por dia para entregar aquilo, não tem como. Eu sabia disso aí. Mas eu não posso transparecer, lógico. Um líder tem que mostrar que acredita naquilo. Ele não pode mostrar dúvida. E eu não mostrei dúvida, falei, vocês conseguem, vamos lá. 1 hora depois sobe um cooperado e me chama. Ô, senhor Alex, dá para a gente mostrar uma coisinha aqui? Eu falei, tá bom. Ele foi mostrar uma máquina que nós temos de fragmentação. E ele deu uma ideia. Olha, se a gente mudasse isso aqui na máquina, fizesse isso, fizesse aquilo, a gente vai triplicar a capacidade dela. O que você acha? Eu falei, manda bala. Significa que a gente não precisa mais ficar 18 horas por dia. Ou seja, num turno a gente consegue entregar o serviço. Esse cooperado não tem estudo nenhum. Ele não é engenheiro mecânico, não é engenheiro elétrico, não é nada. Ele não terminou o fundamental. Não é nem fundamental, na época dele era primário. Não terminou o primário. Mas ele veio com a solução. Eu me pergunto, não dá para confiar numa pessoa assim? Não dá para ter fé num ser humano desse? Então eu vou julgar que uma pessoa como essa não tem condições de trabalhar numa empresa certificada ISO? E no Brasil acontece muito isso, quando a gente fala de reciclagem. A gente tem uma cultura muito assistencialista, né? Todo mundo pinta a carroça, coloca um pneu de borracha, mas ninguém se preocupa em tirar aquela pessoa daquela condição. Ninguém se preocupa em ensinar ela como sair daquela condição. Ninguém se preocupa com o ser humano. As empresas entregam uma esteira para uma cooperativa, tiram um monte de foto, mas ninguém ensina a cooperativa que uma esteira é um maquinário, que aquilo tem custo fixo, que aquilo tem manutenção, e que se toma conta aquilo vai quebrar. E esse é o nosso Brasil, onde a gente tem um monte de problema social, um monte de lixo sendo descartado de forma incorreta. A gente devastou o meio ambiente. Eu fui lá, extraí o metal pesado. Eu extraí lá o zinco, o índio, o ouro, a prata, extraí o cobre, o chumbo, extraí da natureza e fabriquei o meu equipamento. E usei ele. Usei até o osso. E por algum motivo ele não me serve mais. E aí eu tenho 2 opções. Aí eu vou descartar? Eu quero receber por isso. Eu quero que me paguem. Tudo bem que é resíduo perigoso. Tudo bem que eu devastei, ajudei a devastação da natureza. Mas eu gastei dinheiro com ele, ele é meu. Então eu tenho que receber. Tem que me pagar porque eu vou descartar esse resíduo de alguma forma. Ah, ninguém me paga? Tá bom. Eu vou pôr no saco preto e vou jogar no lixo. E aumento mais ainda o impacto ambiental. Esses metais pesados têm efeitos cumulativos. São cancerígenos. E a gente vai jogando. Nos aterros, nos lixões. Vamos jogando no terreno do lado. Vamos jogando no rio. É um só. Mas são milhões, milhares, todos os dias, acontecendo isso aí. As pessoas colocando num saco preto ou jogando no terreno do lado. Ou às vezes deixando na gaveta. É menos pior, pelo menos não está contaminando nada. Então esse é o nosso mundo, essa é a nossa sociedade. É o que está acontecendo. Ou então, você vai fazer o bem. De boa fé você pega aquela tua geladeira e você entrega para um carroceiro, um catador que está passando na rua. E você se sente bem com isso. Ah, legal, eu fiz a minha parte. Agora ele vai ganhar um dinheiro. Vai. Ele vai chegar na esquina, vai quebrar, jogar aquele óleo na sarjeta, na via pública, vai para o nosso sistema, né, de efluentes, vai deixar vazar aquele gás. Ele é inerte para o ser humano, mas o impacto dele em 1 minuto é como um carro durante 1 ano. O impacto na atmosfera. É alarmante. Uma única geladeira, 1 minuto de gás vazando, tem o mesmo impacto na atmosfera que um carro durante 1 ano. Mas tudo bem, ele é inerte para o ser humano. Pode deixar vazar. Ele vai tirar o metal que interessa para ele, vai tirar aquele motor, já jogou fora o gás, já jogou fora o óleo, e vai vender, sim, e vai fazer o dinheiro que ele precisa. É culpa dele? Não é. Ele não tem conhecimento técnico. Ninguém se preocupou em ensinar para ele que aquele resíduo era perigoso. Ninguém se preocupou a dizer para ele que ele pode estar se envenenando trabalhando com resíduo. Em São Paulo, são 22 cooperativas conveniadas à Prefeitura de São Paulo. A Copermit é uma delas. Eu tenho um caso de uma outra cooperativa que coleta lixo eletrônico, mesmo não tendo capacitação. E um dos cooperados que estava lá desmontando o monitor, que normalmente eles quebram para tirar o cobre, é assim que eles estão fazendo. Eles não estão seguindo uma técnica que é comum ou correta da desmontagem com segurança para o cooperado, né? Quebram, tiram aquele cobre para vender. E ele quebrou aquele tubo lá e se cortou. Ah, tudo bem, cortou o dedo, vai lá na pia, lava. E aquilo foi infeccionando, foi piorando e lavando, passando remédio. Tubo tem alta concentração de chumbo. Ele tinha se envenenado com chumbo. Ele quase perdeu o braço. Esperou 1 mês para ir no médico. Não tem movimento na mão.
de uma coisa tão simples, manuseou de forma incorreta aquele eletrônico. Mas em nenhum momento alguém se preocupou em ensiná-lo a tratar o lixo eletrônico ou como desmontar aquilo. A gente ainda está muito preocupado em dar esteira, tirar foto. A gente ainda está muito preocupado em pintar a carroça e pôr roda de pneu, de borracha. É o que está acontecendo. Então a Copermit, a gente acredita que a gente está tentando quebrar esse paradigma. Uma cooperativa é uma empresa como qualquer outra, que precisa cumprir as leis sim. Se uma grande empresa tem que cumprir, por que uma de reciclagem não? Tem sim que ter preocupação com o trabalho, com a saúde e segurança no trabalho, tem que ter PPRA, tem que ter PCMSO, aquele que dirige a empilhadeira tem que ter a capacitação, o compressor tem que ter laudo de engenheiro, tem que ter laudo elétrico do galpão, tudo isso tem que ter sim. Tem que ter CIPA, brigada de incêndio, tem que ter. E não é porque são pessoas que lidam com lixo, ou que vêm de uma situação social de risco, que você não consegue ter isso. A gente tem. E a gente é bastante auditado. Eu tenho muita dificuldade de conseguir conquistar parceiros. Eu tenho um certo sucesso em fidelizar. Quando eu consigo um parceiro, quando a gente faz um contrato, eu consigo fidelizar ele. Mas até eu conseguir passar pela resistência inicial, de apresentar a cooperativa, deles verem que é uma cooperativa, de achar que aquilo é um lugar que não tem qualidade, que não cumpre com lei, é um bom caminho. E longo. E quando ele resolve ficar curioso, né? Puxa vida, cooperativa de reciclagem, certificado 9001, 14001, espera aí, quero ver como é que funciona esse negócio aí. E aí vão lá auditar a gente. É lógico que eu sou suspeito para falar da Copermit, porque eu sou realmente apaixonado por esse projeto. Foi na Copermit que eu aprendi a ser realmente um gestor, de verdade. Até então eu acreditava que eu era um administrador bom. Importação, funcionários, metas, batendo meta atrás de meta, quanto mais vende melhor, vamos botar produto no mercado. Se o funcionário não cumpre, manda embora, está cheio de gente querendo trabalhar aí, tem pouca oferta de emprego, é assim que funciona. É assim que as pessoas administram as empresas. Na Copermit, na cooperativa, eu aprendi que é o contrário. Eu tinha que mudar meus conceitos. Eu tinha que investir no ser humano. Porque se eu aplicasse essa lógica de que se não quer fazer, manda embora, eu não teria um projeto rodando. Optei por isso, optei por acreditar nas pessoas, por levar a ferramenta. Então na Copermit a gente gasta muito tempo com treinamento, com capacitação. Toda semana eu tenho como sistema interno, como um processo que é obrigatório, toda sexta-feira de manhã, algum treinamento. Por quê? É através dos treinamentos que eu vou levando o conhecimento que eu preciso. Existe uma norma nacional, uma norma NBR, 16156, que regulamenta a manufatura reversa de eletrônicos. Vocês acham que uma pessoa que nunca teve estudo vai conhecer uma norma dessa? A gente vive num país que existe mais de 40 mil diplomas legais. O levantamento de requisitos legais da Copermit, por exemplo, são mais de 200 normas. É insano. Quem, em sã consciência, consegue conhecer todas as normas que é obrigatório você cumprir nesse país? É muito difícil. E você vai exigir isso de alguém que não teve estudo, e não teve a chance de ser capacitado, a oportunidade? Então é mais ou menos essa mensagem que eu queria passar então hoje. Contando como eu tive que me transformar, como eu tive que mudar meus conceitos como um gestor, os desafios que tenho hoje, como descobrir uma forma de criar líderes entre aqueles cooperados, que eu vou ter que inventar, vou ter que inovar, vou ter que achar algum jeito de, no meio deles, descobrir esses líderes. E depois, o que eu já sei que vai ser meu pesadelo, como criar a sucessão. Como garantir que o negócio vai continuar, mesmo comigo lá dentro. Então, são esses desafios que eu tenho da agora para diante, e como eu caminhei até chegar aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, Alex, pelas palavras e pela experiência que tu está vivendo aí. Muito sucesso na caminhada, que a gente sabe que não é fácil, No início das duas palestras, eu coloquei uma pequena provocação com relação à área de administração, Eu listei umas 10 palavras que estão ligadas à nossa área. Poderia ter listado muito mais, Liderança, inovação, cooperativismo, empreendedorismo, gestão, planejamento, qualidade, recursos humanos, resultados e indicadores. Existe espaço para o administrador nessas áreas? Por que os temas estão aqui? É óbvio que o administrador tem um papel muito importante porque ele tem a tomada de decisão muitas vezes,
Então, vamos dar sequência agora. A gente tem algumas perguntas com relação aos projetos, né? Primeiro para o Stefan, né? Aqui no Brasil existe uma modalidade de parceria entre empresas e governo. Chama-se parceria pública-privada. O projeto de Toru tem essa concepção? Você acha que este modelo, que agrega os interesses e que ele pode ser a saída para a resolução dos problemas das cidades? Oui, tout à fait. Sim, é a forma que a Toru pôde nascer, esse parceria entre o privado na cidade de Montreal e o governo de Quebec. Eu não acho que trabalhar em silos, não interessa o campo, separado, não adianta. Eu acho que tem uma expressão que diz que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. É uma expressão que eu gosto muito. Então, você deve gastar tempo para buscar os parceiros, os desafios, para que o projeto possa crescer. E o privado e o público é essencial, principalmente o público, de incluir os diferentes setores do governo A Ideia Melhor. Para nosso caso, houve muita proximidade com a cidade de Montreal na construção e no funcionamento, e o governo do Quebec, ele também tem uma vontade de desenvolver as artes do circo. Então, existe um interesse de financiar a Toru, a sua construção, e, claro, assegurar o seu funcionamento. E hoje nós temos entre 25% e 47% dos nossos recursos são de fundos públicos, o resto é de fundo privado, como se diz. Então, a locação, as doações, muitas coisas também vêm do privado e do público. Alexandre, para alguns tipos de materiais, né, o Brasil tem um indicador muito alto de reciclagem com relação a outros países do mundo, né? Você acredita que o nível de consciência de consumo e destinação de resíduos está aumentando, ou ainda estamos com esses indicadores em função do bolsão de miséria que existe e que sobrevive da reciclagem? Bom, antes de responder, só vou passar um recadinho que eu esqueci de falar quando eu comecei a palestra. Já que eu não fiz a minha palestra, eu acho que todo mundo pegou meu e-mail, eu com muito gosto, eu envio ela por e-mail para quem me pedir, tudo bem? Falando da reciclagem dos indicadores, né, dos índices, é muito baixo, é muito longe do que a gente precisa fazer, né? Eu não acho que a resposta seja simples, né? Eu não acho que uma única saída ou uma única forma de tratar isso. Eu acho que tem que ser um conjunto de coisas. Se eu tivesse que resumir o problema, eu resumiria na palavra educação. É o que falta para a gente, a educação. É entender que o resíduo é nosso, que a gente gerou, que a gente tem um impacto, e que é a minha obrigação, pelo menos, saber para onde eu estou destinando. No mínimo. É o que acontece, é o que eu penso. Está muito longe do que deveria ser. Falando de eletrônico, por exemplo, qual a dificuldade do eletrônico? Porque poucas ou nenhuma empresa trabalha com eletrônico. Vou dizer um exemplo na prática. Você desmonta uma multifuncional. Aquela impressora com scanner, com telefone, com fax, tudo, lava, passa a cozinha, faz tudo. É um pesadelo desmontar aquilo. Você gasta muito tempo. E aí você vai comercializar as partes e peças. As partes plásticas, metálicas e tudo mais. O que você arrecada, não paga o processo. Por isso que o Brasil regulamentou manufatura reversa eletrônica como serviço. Mas é um serviço que ninguém paga. A Copermit, por exemplo, não é paga por ninguém. A gente tem que matar um leão por dia para gerar renda para o cooperado, sem ninguém estar nos pagando pelo nosso serviço. Esse é o desafio. Como encontrar sustentabilidade, como encontrar valor econômico num resíduo que não tem. Eu diria que esse é o diferencial da Copermit. Eu diria que talvez seja isso que chame a atenção no mercado e muita gente acaba querendo saber detalhes do nosso processo. Porque isso é muito claro. O lixo eletrônico não é sustentável. Alguém precisa pagar a conta. E como a gente está vivendo sem ninguém pagando a conta. Mas para mim é muito claro, a gente está muito longe do que deveríamos estar fazendo.
A gente tem uma série de perguntas ainda, mas em função do nosso tempo a gente vai ter que encerrar, tá? Então as perguntas que foram enviadas, que tem o e-mail, vão ser respondidas, a gente vai passar para os palestrantes. Eu gostaria, em nome do comitê, de agradecer a participação dos dois, entregar um pequeno mimo aí de participação. Uma salva de palmas, por favor, para todos. Os painelistas, Alex Luiz Pereira, Stéphane Lavoie, e também ao coordenador dos trabalhos, administrador Vinícius Seibel Rumes, por suas participações.